Gente, hoje eu vou conversar com a professora Cris Grace, uma das pessoas mais apaixonadas pela profissão que eu conheço. A Cris fala com entusiasmo, com paixão, com tesão mesmo sobre a importância da educação na formação do ser humano e também como a escola deve ser um local de transformação. A Cris nasceu em Campos do Jordão, mas é taubateana de coração. E foi em Taubaté que ela começou a carreira dela como professora, né? Ela lecionou em várias escolas, públicas, privadas, escola com estrutura, escola sem estrutura, e hoje ela é diretora de escola, mas já tem muita experiência, muita bagagem aí. E esse ano ela concorre a uma vaga de vereadora na Câmara Municipal de Taubaté. Entre os pilares da sua campanha, quem que está em primeiro lugar? A educação. Cris, boa noite, obrigada pela entrevista, viu? Menina, boa noite. Eu queria ir dar um abraço, assim. Ai, que legal! Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Eu que E mete agradeço. bronca, minha querida. Manda ver que eu tô aqui para responder. Vamos lá. Mulher, o que que te deu que você resolveu ser candidata a vereadora em Taubaté? Você sabe que, assim, eu acho que a política está na minha vida há muito tempo, né? Eu estava até pensando, mas quando é que eu comecei a entender que essa questão política, envolvimento político era importante para a vida das pessoas? Acho que quando eu fui para a faculdade, que aí eu fui ser presidente do DA de História aqui na Unital. E Uhum. ali eu fui percebendo, né, a importância do envolvimento nas discussões da universidade, no movimento estudantil, de conversar com os alunos, de ir para reunião na reitoria. E aí depois eu fui ser presidente da Associação de Moradores do meu bairro. E aí, eu tinha 21 anos, 22 anos, e aquilo eu comecei a vislumbrar uma coisa assim, nossa, o que, que é essa coisa? Porque a política é isso, né? Uhum. Tá uma imagem um pouco desgastada da política, a política é só sinônimo de corrupção, e não é. Política é o poder de transformação, É, né? E aí eu fui para a escola, e a escola é, por excelência, um espaço político de sim. atuação, de discussão, de participação. Eu digo que as pessoas falam muito de uma escola democrática que forma cidadão, mas escola democrática que forma cidadão tem que fazer aluno pensar, né? Sim. Então eu comecei a ver isso. Eu era professora, sou professora de história, e eu achava importante mostrar para os alunos a estrutura política do país, e eu levava meus alunos para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, eu levei meu aluno para Brasília. E aí, menina, eu ouvi de agora na eleição, essa eleição agora para prefeito, eu ouvi de um grande amigo dizer para mim assim, Cristiane, é hora, o Brasil vive um momento político muito ruim, né? De uma São questões muito sérias que o país está envolvido, uma instabilidade, são atrocidades acontecendo na política brasileira. É hora da gente mostrar a cara. Aquilo Te me fisgou. tocou. E aí, menina, um dia conversando com o Carlos Eduardo, meu enteado querido, filho do Eduardo, aqui em Taubaté todo mundo conhece o professor Eduardo, falou para mim assim, ele falou uma coisa, menina, que tocou aqui. Você é herdeira política do meu pai. Você é herdeira legítima da política do meu pai. Então, eu acho que você devia ser candidata. E aí eu falei, quer saber? E Você. tem uma coisa muito importante também, rapidinho. Muitos colegas me procuraram, queria que você me apoiasse. Eu sempre penso, nossa, mas sempre tinha um porquê aqui, um porquê não aqui, um porquê não ali. Tudo isso, eu falei, quer saber? Vou meter a cara e vou falar de política daquilo que eu conheço, que eu entendo, que eu acredito. E É. aí, filha, fui em frente. Agora eu vou te falar que privilégio os eleitores de Taubaté têm de ter uma candidata como você. Eu, se eu Ah, fosse eleitora de uá, Taubaté, ia votar em você, meu voto era seu. Ó, muito me honra você falar mulher, isso. especialista em educação, defende causas super nobres e de esquerda, né, gente? Pelo amor. A educação é minha base, mas tem um monte de outras coisas que eu Sim, defendo, que é a é. questão da mulher, que é a questão LGBTQI+, Sim, que é a questão dos animais, que é a questão da cultura. Então, eu vou envolvendo tudo isso, mas o mais importante, Cláudia, e acho que isso serve para todo mundo, é assim, é preciso ter
sensibilidade política e sensibilidade social. Se você mostrar isso, olha, eu penso assim, todas as questões viram questões importantes, se tratam de melhorar a vida de alguém. Eu Sim, penso com assim. certeza. Na sua candidatura, a sua candidatura tem 10 pilares, né? E o primeiro, claro, tinha que ser educação. Está lá, defesa da educação pública municipal universal, libertadora, adorei isso, e de qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa educação libertadora e como que a educação anda de mãos dadas com a cidadania. Nós precisamos que a escola forme seres pensantes. Formar ser pensante não é aquilo que você acredita. Eu só consigo ser um ser que me posiciono se eu tenho juízo de valor para as coisas. E eu só posso aplicar juízo de valor para as coisas se eu as conheço. Sim. Então, todos os momentos, em todas as séries que eu dei aula, e que eu falava isso para os meus alunos, e que eu mostrava um pouco da estrutura, por exemplo, a estrutura política do país, a história política do país, como a nossa democracia é muito recente, o que aconteceu. Quando eu falava sobre isso, eu sentia que eles ficavam assim, com os olhos brilhando desse conhecimento. Uhum. E os alunos não eram aquilo que eu acreditava. Claro que todo professor e todo indivíduo, ele é um ser que se posiciona. Eu sempre me posicionei. Mas uma coisa é se posicionar, outra coisa é impor. Isso eu nunca fiz. Uhum. Então, esse posicionamento, o que eu penso quando eu falo nessa educação libertadora? Eu acho assim, que é preciso buscar essa escola. É preciso ter esse olhar para essa escola. Então, penso que dentro do município, a atuação do vereador, eu já vi, por exemplo, muitos vereadores ou candidatos visitarem a escola, muitas vezes até com um olhar de fiscalização. Ninguém quer isso na escola, a gente precisa ir para a escola para entender, para conhecer, para ouvir professor. As pessoas precisam ouvir professor. Olha, a minha experiência na educação, e isso eu prezo muito. Se eu for para a Câmara, eu penso muito nisso. A minha experiência como diretora de escola e como coordenadora, principalmente, assim, quando você dá voz ao professor e trata bem o professor, gente, é como o efeito cascata. As coisas começam a melhorar. Então, acho que é um pouco de tudo isso. Quando eu fiz questão de colocar a escola libertadora, porque escola, quando é democrática, a escola, quando é participativa, a escola, quando dá voz aos alunos, ela se torna uma escola libertadora. Claro que eu tenho uma experiência particular, mas eu acho que eu tenho certeza que eu posso transferir essa minha experiência particular para o coletivo. Nossa, eu tenho muita fé nisso. Tem uma coisa que eu vou dizer aqui que é muito importante, eu tenho orgulho de dizer isso. O professor, conheço vários professores de alto gabarito, dão aulas em escolas privadas e são excelentes. Mas nada para te ensinar mais este ofício do que passar pela escola pública. Porque ali, minha filha, ali a escola pública não tem filtro. A escola pública é para todos. Então, eu sempre brinco assim, você quer aprender a dar aula? Vai dar aula no primeiro F, sexta-feira à noite, de calor, que o vidro está quebrado, que não tem giz, e tem 50 alunos na sala. Eu passei por isso. Você nasceu em Campos do Jordão, numa família formada pelo seu pai, o Luiz Carlos, que é conhecido como Nego Velho, né? A sua mãe Sônia e duas irmãs, a Priscila e a Daniela. Qual a importância da sua família, na sua formação e na sua vida? Menina, essa pergunta é muito sentimental. Mas você sabe sua família aqui. Eu acho que eu certamente fui o que o pessoal chama de ovelha negra da família. Que eu sempre era ao contrário daquilo que se pensava, eu era muito questionadora, eu era muito... Nesse sentido, tá. Nesse sentido, entendeu? Tipo, não, é por esse caminho. Não, mas eu quero ir por esse. Eu digo para minha mãe assim, mãe, a minha mãe é minha maior fã. Ela é minha fã número 1. Eu digo para ela, mãe, eu cheguei onde eu cheguei, a senhora queria que eu chegasse onde eu cheguei, só que por um caminho diferente daquilo que a senhora traçou, entendeu? Porque eu tinha pensamentos muito... Acho que eu sempre tive um pouco na vanguarda de muitas coisas, assim, de achar que... Então, eu acho que isso, a minha mãe, mas o meu pai, vou falar do meu pai, porque o meu pai me ensinou muito sem falar nada. Né? Ele faleceu dia 17 de maio, deste ano, e eu lamento muito, Cláudio, muito, ele não estar comigo nessa campanha, porque a gente era muito alinhado politicamente, e eu era filhinha do papai.
entendeu? E a gente era muito, muito parceiro. Ele, assim, me ligava, depois que o Eduardo faleceu, ele me ligava praticamente todo dia para perguntar se eu estava bem, para falar de política. Você viu o que aconteceu? Você viu o que esse pulha que está na presidência falou? Você viu o ministro tal que disse isso? Você viu esse papo? Então ele te ligava assim, todo dia, né? Porque todo dia tem um BO nesse governo. E indignado, querendo saber a minha opinião. Então, assim, ele me faz muita falta, principalmente neste momento, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu sei que ele está bem, onde ele está lá torcendo por mim. Acho que ele está mentalizando assim, 13.696, 13.696, 13.696. Então, assim, eu acho que o meu pai, a minha família, eu fui a única que fui fazer faculdade, depois, entendeu? Então, eles têm a minha família tem um respeito pela minha formação acadêmica que muito me orgulha. Uhum. E sempre incentivaram, porque eu, desde pequenininho, gostava de ler, eu sempre estava... onde eu estava, não queria brincar, eu queria ler. Eu não queria fazer barrinho, casinha de barrinho, eu não queria pôr a mão no barro, eu queria ler. Então, minha mãe e meu pai, e não eram leitores. Minha mãe fez até a quarta série, depois fez supletivo. Meu pai fez até a quarta série. Então, acho que essa coisa da família, assim, me ajudou. Vocês moraram em várias cidades, né? Campos, São Paulo, Rio, São José e Taubaté. Que boas lembranças você tem da sua infância, adolescência? Olha, eu vou dizer, a maior lembrança que eu tenho da minha infância foi quando a gente morava no Rio de Janeiro. O meu pai não trabalhava segunda-feira, que ele trabalhava na Cobal. Ele tinha um caminhão, trabalhava na Cobal. E eu lembro que ele não trabalhava segunda e não trabalhava domingo. Então, segunda, a gente ia para a praia. E a lembrança mais forte que eu tenho da minha infância é o meu pai me levando para o Maracanã. Eu vi Zico, Nunes, Raul Plasma, quando o Flamengo estava no top, ganhou brasileiro, ganhou mundial, ganhou tudo, estadual, ganhou tudo. E meu pai me levava todo domingo para ir no Maracanã. E você é flamenguista até hoje? Ou virou eu sou corintiana? flamenguista de nascimento, mas corintiana de coração. Sei. Então, acho que a lembrança mais forte que eu tenho da minha infância é aquilo que me vem. E essa coisa no Rio, da gente... Era assim, domingo acordava, ia pra praia, à tarde ia pro Maracanã. Aí domingo é pra praia, segunda é pra praia, meu pai não trabalhava. Então, nossa, é uma coisa assim que vem aqui do fundo do coração, que é a lembrança mais linda que eu tenho da minha infância. Ô, Cris, você não teve filhos biológicos, mas você tem filhos de 4 patas, né? Fala dos seus cachorros um pouquinho. Gente, assim, desde que eu me conheço por gente, tem cachorro na minha casa. Eu não me lembro, acho que quando eu nasci, abri o olho, tinha um cachorro me olhando. Porque minha mãe sempre teve cachorro. E minha mãe sempre teve cachorro, mas nunca comprou. Mas nunca comprou não é porque ela tinha consciência da causa animal. Nunca comprou porque ela achava. Primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, ela achava, para que eu vou comprar cachorro se tem cachorro na rua? Quando eu e o Eduardo fomos morar junto, num apartamento, eu falei, não vou ter cachorro. Eu trabalhava muito, ele trabalhava muito. Eu conheci o pessoal de uma ONG, a Companheiros, aqui de Taubaté. Ali a minha vida mudou, porque eu comecei a acompanhar todos os sábados as feirinhas que elas faziam de adoção. Comecei a ver a dificuldade que elas tinham e a Beth me ensinou o que é adoção responsável, o que é a causa animal, o que é que envolve tudo isso, qual a política também que envolve tudo isso, enfim. E aí, menina, um dia eu achei um Bidu, que era um cachorrinho preto que estava abandonado perto da agronomia. Falei, eu vou levar para casa, vou chegar em casa, vou dar um banho nele e colocar para adoção, conforme elas faziam. A hora que eu cheguei, o Eduardo falou assim, esse cachorro não vai ficar aqui, né? Falei, não, Eduardo, não era minha intenção. Eu vou dar um banho nele, vou cuidar dele. 3 dias depois, eram melhores amigos. Ficou 3 anos. E aí eu descobri que era adoção responsável. E aí, quando o Bidu morreu, eu sofri muito, mas logo percebi que você tem muito amor por esses animais e que eles merecem. Tem muito pet, muito cachorro, muito gato abandonado, sofre crueldade. Pô, você não pode fazer isso, é um ato de amor. Aí eu adotei a Juba, que está comigo, está aqui dormindo, porque passou o dia na roça, está morta, vira-lata, só adoto vira-lata. E depois adotei a Cabocla,
Ô, Cris, você já contou um pouquinho, né, da sua formação, como você começou na política, movimento estudantil, foi presidente da associação de bairro e tal, mas quem te apresentou para a política partidária? Eduardo Carlos Pinto. O Eduardo era um cara, uma postura muito firme, né, com relação ao que ele pensava sobre sociedade, sobre política, sobre as coisas, né? Quem me levou para o PT foi o Eduardo, e a nossa vida foi muito permeada dessas discussões políticas, porque ele também fazia política universitária, né? Ele estava dentro da universidade, e ele também pensava como eu com relação à formação dos estudantes. Ele dava aula, ele sempre deu aula no Estado, deu aula no particular e também deu aula na faculdade. Ele se aposentou como diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital. E eu tenho muito, eu sempre tive muita admiração pelo Eduardo, né? E conviver com uma pessoa como ele é um privilégio para poucos. Uhum. Então, esses 21 anos que nós ficamos juntos foi, do ponto de vista político, do ponto de vista de essa visão do mundo que eu tenho hoje, eu devo muito também à convivência com o Eduardo. Então, eu sou muito grata à vida de ter encontrado o Eduardo, a gente ter vivido aquilo que a gente viveu e ter aprendido com ele, porque eu tenho uma coisa que eu acho muito bonita nele, que era assim, há status na profissão de professor, né? Normalmente, aquele professor da universidade vê, ou a sociedade normalmente vê o professor universitário num grau acima do professor da escola pública ou professor da educação básica. Isso é natural, lamentavelmente, né? Mas o Eduardo era o único que eu conhecia que, quando falava alguma coisa, ele estar na direção da Unital, ou ele estar dando aula na Unital, ele sempre dizia: não se esqueçam que, antes de tudo isso, eu sou professor da rede pública de ensino. Olha, que lindo. Nossa, lindo, lindo. Sabe assim, eu colo nessa marca do Eduardo, sabe? Por isso que eu falo com boca cheia, só, eu sou quem eu sou como educadora, foi a escola pública que me ensinou. Casal ligado à esquerda, né? As causas que a esquerda defende, que são nobres, né? Minorias, meio ambiente, educação, direitos humanos, né? Eu fico imaginando o papo de vocês, como devia ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Assim, todo mundo fala: Cris, eu queria ser uma mosquinha para estar lá na sua casa, quando acontecer algum evento assim político. E eu e Eduardo, assim, tinha noites que a gente conversava, porque assim, não tinha televisão, a gente conversava e a conversa ia, não, ele corrigindo prova, eu corrigindo prova, não, você não acha isso? É um privilégio. Imagina. E aí vocês foram parar em Brasília, na posse da Dilma. Queria que você contasse essa história, a história da foto. Ai, a foto! Nossa, essa foto é muito... Essa foto é... Ai, não tem palavras, assim. A história da Quando foto. a Dilma ganhou... Não, assim, essa foto, olha... Quando a Dilma ganhou, eu falei: Eduardo, eu não conhecia Brasília, ele já tinha ido, quando ele foi vereador. Uhum. E eu falei: Eduardo, a gente não pode perder a posse da primeira mulher presidente do Brasil. Vamos, vamos. E foi incrível, incrível. E essa foto que você tem aí, a gente abraçado na bandeira do PT, esse beijo apaixonante, essa foto representa a minha vida. Sintetiza a sua vida, né? Sintetiza a sua vida. Assim, hoje, essa foto sintetiza a minha vida, e essa foto tem uma representatividade hoje, para mim, sem palavras. A foto fala por si. Bom, falando do Eduardo, o que ele estaria falando para você hoje? Quer parar um pouquinho? Não! Vamos, então vamos. Acho que ele falava para mim, o que ele falaria para mim hoje? Mete o pé nessa porta. Vai, vamos! Eu ia estar falando para ele assim: Eduardo,
mas acho muito difícil. Difícil? Que difícil? Vai, vamos embora. Você sabe, você conhece, você sabe falar. Olha, não, e ele assim, olha o vídeo que você... Ele estaria falando assim, olha o vídeo que você fez, olha como é que você falou. Ele estaria dizendo isso para mim. Super Certo? orgulhoso, né? Super Muito, orgulhoso. nossa, olha, muito, muito, muito. Mas eu, como disse você, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, cada vez que eu entro numa conversa, parece que eu tenho o pensamento dele assim, olha, cuidado com isso, vai por aqui. E isso eu me sinto muito segura. Vocês tinham muita sintonia, né? Bom, e você me contou que os filhos dele, né, os 4 filhos, estão te apoiando muito nessa campanha. A Ana Luísa, o Carlos Felipe, o Carlos Henrique e o Carlos Eduardo. E essa frase que você falou do Carlos Eduardo, que eu queria que você repetisse, explicasse se é isso mesmo, se você é herdeira política do Eduardo. Olha, você sabe que não foi uma surpresa para mim, porque eu acho que nos últimos anos a gente se aproximou muito, né? E a Ana Luísa, que também é uma menina com uma postura de esquerda, né? Ela é uma guerreira, ela é uma mulher que se assumiu em todos os sentidos, como mulher, como pessoa, como advogada, como lésbica, como defensora do movimento LGBT. Eu tenho muito orgulho, o Duarte tinha muito orgulho disso, né? O Kaique, o Kaique, Cris, estamos juntos, todos eles. Mas talvez o Felipe, pela proximidade, a gente ele entrou no meu grupo de apoio. Mas o Carlos Eduardo, a gente ficou muito próximo, né? Principalmente no último ano de vida do Eduardo. O Carlos Eduardo teve um suporte para mim assim muito significativo, né? E foi ele o grande incentivador de eu ser candidata. Quando ele disse isso para mim, você é herdeira legítima do meu pai, você é herdeira legítima desse... O Eduardo, quando foi prefeito, usou um slogan, mude o rumo das coisas. E eu usei como tag, né? A hashtag mude o rumo das coisas, né? E quando eu disse, tem um amigo dentro do PT que falou assim, Cris, por que você não usa o número que o Eduardo usou? Menina, você não acredita. Eu fui procurar esse número que eu lembro que, eu não sei se o Carlos Eduardo que me mandou, eu tirei uma foto, mandei para ele, ou foi o Felipe. Eu sei que alguém mandou um cartazinho com o número do Eduardo. Eu procurei. Carlos Eduardo, você não acha? Não tô achando. Procuramos nas mensagens que enviamos. Felipe. No último dia que eu tinha que levar o papel no partido com o número, eu abro a gaveta e acho o papel. Ele que deixou. Tava lá, 13696. Eu falei, é esse número que eu vou. E vou. E é com esse número que eu vou. Esse é o número que ela está na campanha, que é o mesmo número que o Eduardo tinha teve na campanha para vereador e foi eleito, né? Foi eleito. Eu vou dizer, não teve vereador mais combativo do PT, claro, ele é Albani, do que o Eduardo. Isso assim, isso é voz corrente. Quem estava dentro do partido, até hoje, tem os da velha guarda, que eu chamo, que me conhecem, dizem, o Eduardo, igual a ele, não teve. Tem alguns que me apoiam que dizem, tomara que precisa de alguém igual ao Eduardo lá dentro. Para mim é uma honra. Sim. É uma honra. Para mim é uma honra estar ligada à imagem dele. Para mim, e assim, essa foto que você mostrou, que resume a minha vida com o Eduardo, esse número, esse slogan. Então, Cláudia, eu não sei qual vai ser o resultado da eleição. Eu só sei que está sendo a maior experiência da minha vida, principalmente por essa ligação com ele, sim, entendeu? Então, pensar em tudo que a gente construiu para eu chegar até aqui é muito significativo para mim, independente do resultado. Claro que eu quero estar lá, claro que eu quero fazer diferença, eu quero pôr fogo no parquinho. Mas é construir essa história que tem a ver com o Eduardo, tem a ver com a nossa história, eu não tenho palavras, é incrível, e só nisso já está valendo muito a pena. E falar de política, que eu gosto também. Ô, Cris, só para a gente começar a terminar aqui a nossa entrevista, os seus 10 pilares de campanha tem tudo a ver com tudo que você contou aqui, né? Toda a sua história,
dos animais, ser presidente da associação de bairro, está tudo lá nos seus pilares. E eu queria que eu selecionei alguns aqui, eu queria que você rapidamente comentasse, né? Maior participação feminina das decisões políticas municipais, é um deles. Luta pelos direitos do movimento LGBTQI+, fortalecimento das organizações de bairro, fundamental, né? Que a política tem que começar ali no seu núcleo, né? E políticas públicas voltadas à causa animal, né? Não podia fechar não podia faltar essa também. Você sabe que essa questão do fortalecimento da associação de moradores, que é assim, infelizmente, há uma identificação equivocada do papel de vereador para a população, né? Criada, claro, também pela atuação de muitos dos legisladores, que é a questão assistencialista. Quando você mobiliza a população, quando você tem naquele bairro uma população fortalecida, minha querida, consegue, claro que com a mediação do vereador. E aí é o papel dele. Como é que você fortalece aquela comunidade para ter poder de atuação? Porque a hora que for para definir coisas que são importantes para aquela comunidade, se aquela comunidade estiver articulada, minha querida, não tem quem vote contra. Entendeu? Então, eu gosto muito disso. Agora, todos os outros pilares que você falou, isso acho que é a sensibilidade de defesa da pessoa humana. E normalmente não. O que a história nos mostra e a realidade que vivemos hoje é que essas necessidades estão faltando para a população que mais precisa. Uhum. Então, todas elas, quer dizer, discriminação, as minorias são as que sofrem, as mulheres. Então, eu acho que assim, o que eu quis mostrar nesses 10 pilares aí, assim, o que eu entendo, e eu vou repetir, vou falar 1000 vezes se precisar, o que é essa sensibilidade social, sensibilidade política. Porque se não tiver, você não vai fazer para quem precisa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus eleitores e para os seus admiradores de o que fazer nessas eleições. Olha, eu acho assim, que infelizmente no Brasil, democracia é só sinônimo de eleição. E democracia é mais do que isso. Então, as pessoas acham que só votar elas já estão realizando aquilo que é o ápice da democracia. A eleição é só um pilar de um processo democrático. Né? Eu tenho visto muitos candidatos, prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, vereador, vereadora, com discurso assim: eu não sou político, estou me candidatando. Eu não faço política, mas estou colocando meu nome. Olha, essa administração é boa porque separa política de governo. Não se engane. Política é a arte da negociação. Política é uma palavra que é apenas sinônimo de corrupção no Brasil. Não é. Nós precisamos rever o que a gente entende por política. Política é isso, política é discussão. A política pode sim funcionar para o bem comum. Sim. Então, é preciso. E a política legislativa e a política no governo é partidária também. Então, é importante candidatos que saem do papel político ou candidatos que escondem seu partido, Sim. Desconfie, pense nisso. Então, eu acho muito importante a gente ter clareza do que é a política partidária. E eu disse uma vez, vou dizer aqui, o jogo é político, então vote em quem sabe jogar. Cris, não é, menina? Super obrigada pela entrevista, adorei. Nossa, você é demais, mulher. Nossa. E é um prazer bater esse papo contigo, que um dia a gente possa sentar de novo, tomar um chopinho e falar da vida e da política. Isso aí, querida. Um beijo, obrigada, viu?